Moi, Tervetuloa. Bom, esse vídeo o Sami gravou enquanto ele estava indo para a universidade, né, mostrando o caminho que ele faz de bicicleta, e a gente vai aproveitar para falar hoje um pouquinho sobre como são as universidades daqui da Finlândia. Eu sei que tem muita gente que se interessa em estudar aqui na Finlândia, então a gente vai falar um pouquinho da diferença da universidade daqui para do Brasil. primeira coisa que aqui na Finlândia não tem é universidade particular, todas são públicas. Aqui não tem faculdade particular, mas se você tiver interesse, de repente, em pagar um curso à distância de alguma outra universidade da União Europeia, pode. Mas as faculdades daqui, a maioria é tudo pública, porque eu sei que no Brasil a maior parte é tudo particular, ainda que não sejam tão boas quanto as públicas, né? Mas tem um crescimento bem grande, principalmente nos últimos anos, da quantidade de ensino particular no Brasil. Aí todas aqui as universidades são boas, não existe essa coisa de ranqueamento aqui de universidades, evidentemente que elas competem mundialmente, mas elas têm todos o nível igual, que não existe estigma assim de que fez uma faculdade que não é tão boa assim, não. Aqui todas são prestigiadas, todas são boas, não existe essa coisa de menosprezar uma universidade comparada à outra. Isso faz parte aqui da lei de que os territórios finlandeses devem ter os mesmos serviços e a mesma infraestrutura. Então não existe, por exemplo, uma estigma assim que se tu mora na Lapônia, tu é obrigado para ter uma carreira de sucesso viajar até aqui em Helsinki para estudar na Universidade de Helsinki. O que que as pessoas escolhem, que cada universidade tem sua especialização. E, por exemplo, eu tô aqui em Tampere porque eu acho que aqui tem o mestrado de ciência de informação, que em Helsinki já não tem. Eu acho que a única diferença que eu percebi, porque eu tô fazendo meu segundo mestrado, é que a Universidade de Helsinki tinha mais aulas presenciais do que a Universidade de Tampere. A Universidade de Tampere parece que teve cortes nessa instância de aula presencial ter menos e mais ser aulas à distância que, tipo, tu é só dado uma leitura e aí no fim tu tem que fazer um certo número de tarefas, de acordo com a leitura, ou só fazer uma prova, ou escrever uma resenha da sua leitura e deu, tu fez o curso. E por isso que eu tô conseguindo fazer o meu mestrado bem rápido aqui. Tá, e como que faz para entrar na universidade? Precisa fazer o vestibular, prova, alguma coisa do tipo? Sim, tem que fazer prova, que tem duas maneiras de entrar, né? Se você fez o segundo grau, se você tem notas nas matérias que a universidade exige quando você quer, no tipo de faculdade que tu quer entrar, se as notas da prova final do segundo grau são altas suficientes, tu não precisa fazer a prova de entrada. Agora, se você não tem, você tem que fazer a prova de entrada e conseguir entrar pela quantidade que eles permitem entrar naquele ano. Tá, e é uma prova específica em cada universidade, para cada curso que você vai fazer? Ou é uma prova geral para todo mundo, como se fosse o Enem do Brasil? Não é uma prova específica para aquele curso, não tem uma prova geral. Se você vai entrar na faculdade de História, vai ser uma prova a ver com História. Se você vai entrar na faculdade de Matemática, vai ser uma prova a ver com Matemática. Agora falando sobre os níveis de graduação, aqui tem uma diferença, mas primeiro eu quero explicar o seguinte. Tem um projeto aqui, já está sendo discutido para abrir mais cursos de graduação em inglês, tá? Para atrair mais estudantes estrangeiros. Evidentemente tem algumas regras para isso, tá? Nem sempre é gratuito. Depende de como é o seu status aqui, mas isso é uma outra documentação que a gente vai falar mais para frente. Mas assim, a primeira coisa que tem que saber é que aqui tem uma diferença em relação aos cursos superiores que tem é Ammatikoulu, que é escola técnica, Ammattikorkeakoulu, que é escola técnica superior, e yliopisto, que é universidade. Então, dependendo da área que você quer estudar, o seu curso não vai estar numa yliopisto, que é a universidade. Vai ser um Ammattikorkeakoulu. Qual que é a diferença desses cursos? A diferença é a quantidade de teoria. Escola Técnica Superior é mais a ver com administração, de empresa, de construção, engenharia. Tu não se forma como pesquisador, tu se forma como administrador, como engenheiro, como chefe praticamente na escola superior. Agora na universidade tu pode se formar como cientista, como pesquisador de uma área. Então, a escola séria técnica superior não vai ter, tipo, experimentos, não vai ter construção, por exemplo, na escola técnica superior, tu não vai inventar robôs lá, tu só vai aprender a construir eles, enquanto que na universidade tu vai inventar.
Dependendo do curso com que você quer fazer, pode ser que ele não seja da universidade, e sim do Amati Korkeakkoulu, que é a escola, que é essa escola superior, né, de escola técnica superior. Depende se você quer focar mais para pesquisa ou se você quer fazer mais um trabalho prático. E aí, isso se divide em várias áreas, porque você pode fazer também escola técnica de outras coisas, que nem fisioterapia e veterinária, que no Brasil, até onde eu me lembre, isso é curso de 5 anos na universidade mesmo. Outra coisa, o que no Brasil a gente aprende como bacharelado, né, que é um curso que geralmente é 4 a 5 anos de curso, na grande maioria, aqui seria o candidate, que na maioria das vezes é 3 anos. E boa parte das pessoas fazem esse, o candidate, que é 3 anos, mais 2 anos, que é o do mestrado. É como se o mestrado fosse tudo junto, sabe? A grande maioria já engata um mestrado depois. Diferente que no Brasil, muitas vezes o curso é mais longo, demora mais tempo. Por exemplo, eu fiz o curso de psicologia no Brasil, que é 5 anos. Aqui, o curso de psicologia seria 3 anos, e se eu fizesse mais 2, aí já seria o mestrado, com esse mesmo prazo. Só que no diploma, daqui, eu ainda continuo sendo como candidato e não com um curso superior. Outra coisa importante, que eu já ouvi de outros estrangeiros. Não existe isso de pós-graduação lato sensu aqui. O que seria? Essas outras pós-graduações que não são mestrado nem doutorado, dificilmente você vai conseguir validar por aqui, não vai valer de muita coisa. Você pode fazer outros cursos, né, outra especialização, do que você quiser em outros lugares, mas isso de fala que lato sensu é uma especialização mais aberta, né, que não é direcionado, que nem o mestrado e doutorado. Isso dificilmente vai ser útil aqui. Agora, quanto ao prazo, né, quanto ao período que tem de estudo. Por exemplo, a grande maioria dos cursos aqui de graduação são 3 anos para você fazer o candidate, que seria equivalente ao nosso bacharelado, e mais 2 anos do mestrado. Aqui os cursos são bem mais curtos do que do Brasil, e geralmente o mestrado já está incluso, é sempre esse 3 mais 2. Com 5 anos, aí você já tem o candidato e o mestrado, porque na grande maioria das vezes, só esse diploma de 3 anos não adianta de muita coisa. E é complicado porque, assim, por exemplo, tem muita gente que eu sei que estudou 4 anos ou 5 anos no Brasil para concluir uma graduação, né, do bacharelado, que aqui não vai servir de muita coisa, porque aqui nesse mesmo período já teria feito o mestrado junto. Porque no Brasil a gente estuda muito mais tempo. Porque eu acho que aqui não tem universidade particular, é tudo público. Aqui tem o Opintopiste, que significa a mesma coisa que crédito. Então, dependente do ritmo do seu estudo, tu pode se formar mais rápido ou mais devagar do que esses 4, 5 anos, que teoricamente tu poderia. Por exemplo, eu me formei em 5 anos no meu primeiro mestrado e muita gente achou que foi um tempo recorde de formatura, porque a maioria demora 6, 7 anos. Eu tô agora no meu segundo mestrado e tenho a impressão, na velocidade que eu tô, que eu vou conseguir em 2 anos, no prazo. Eu comecei em setembro do ano passado e já estou com quase 50% já feito dos cursos. Aqui, se você tem visto a cidadania finlandesa, tu pode pedir pelo governo suporte estudante. Só que o problema é que esse suporte estudante, que é mensalmente uns 300, 400 euros, ele é cancelado todo verão, no período de verão, porque no período de verão não tem cursos. Então, tu não está estudando. Então, o governo fica aqui, não vou pagar para você ficar indo na praia. E aí se assume que tu pegue um trabalho de verão. Se você não consegue, você pode já em janeiro tentar buscar suporte estudante para verão. Mas eu nunca consegui, porque eu sempre esquecia. E era muito complicado, porque todo mundo acha que pegar trabalho de verão é fácil. Aqui tem muito trabalho no verão, que tem muita coisa que só funciona no verão. Desde quiosquezinho de sorvete até quando precisa de mais pessoas para trabalhar em bar, restaurante, hotel, esse tipo de coisa, que geralmente são os empregos que os estudantes pegam, que seria meio que um freela para você conseguir pagar suas contas. Eu particularmente acho um absurdo acabar com isso da bolsa de estudo durante o verão, porque assim, ok, você não vai estar estudando, mas o seu aluguel não vai parar de vir durante o período do verão, sabe? Mesmo que você, sei lá, de repente volte para casa dos seus pais, porque tem muita gente que sai do norte da Finlândia, né, ou sai de uma cidade pequena e vem aqui pro sul para estudar, você vai continuar tendo conta para pagar, mesmo que você não esteja na cidade onde você estuda, sabe? Mas já é outra coisa que também foi falado nesse vídeo aqui, que eu falei em relação a empregos para imigrantes, porque a pesquisa também fala um pouco sobre essa dificuldade com que os imigrantes que vêm aqui para estudar têm com essa dificuldade de meio que
trocar o trabalho deles por estudo. A gente vai deixar aqui embaixo o link com o site das principais universidades daqui. A gente não vai falar sobre qual que é a documentação específica e o que é necessário para cada uma, porque é diferente para cada um. O valor também da anuidade da faculdade vai ser diferente para cada um. Lembrando que se você é membro da União Europeia ou se você tem a permissão de residência permanente aqui, aí esse valor não é cobrado. Mas se você for pedir o auxílio de estudante, aí vai passar pela essa mesma coisa que o Sami falou. Ele acaba em abril ou maio, quando está ali no início das férias de verão, que as férias de verão geralmente vai de maio até agosto, aí volta tudo em setembro, no outono. As universidades aqui, elas têm bastante serviços, então se você tem que pagar o pagamento do plano de saúde da universidade, que aí é tipo uns 100 euros todo ano. E se você quiser pagar extra, você pode, por exemplo, pagar 80 euros para ter anualidade na academia da universidade, o que eu também fiz. E você também tem direito a diferentes descontos de estudante, por exemplo, no transporte público, em alguns restaurantes. E também você tem direito de morar na Caixa de Estudantes, que aqui na Finlândia é de ótima qualidade e dependendo do lugar você tem que dividir com alguém ou ficar sozinho. A gente, por exemplo, pegou aqui um apartamento de estudante de família, onde a gente paga aluguel muito mais em conta, onde não precisa pagar pela internet ou pela água e nem pela eletricidade. Então se economiza bastante, porque o suporte estudante é muito mais baixo do que o suporte de desemprego, por exemplo. E outra coisa também, se o seu estilo de vida é muito mais caro que o suporte estudante, ou tu tá estudando mais tempo que o suporte estudante dá, porque é uma quantidade limitada de dinheiro que o governo te dá mensalmente e ele vai acabar em algum momento. Então é porque eles querem que tu se forme a tempo. Você pode pegar um empréstimo do estudante que aí teria juros mais baixos do que um empréstimo comum, mas a gente não recomenda porque dependendo da sua situação de vida, pode se endividar bastante, que aqui na Finlândia aconteceu. É porque dever para o banco nunca é bom, né? Independente se a taxa de juros é mais baixa para um estudante. Se você não concluir o curso dentro do período com que você recebe o Opintotuki, que é essa bolsa de estudos, aí você pode, no pior dos casos, recorrer a um empréstimo. Ou tentar esses empregos de verão e tentar guardar uma graninha. A gente não vai falar de valores aqui pelo seguinte: o valor é diferente dependendo do curso, da faculdade e principalmente de qual governo que está no poder. Que pode acontecer alguns cortes, por isso que a gente não vai dar certeza. Hoje, o seu pinto tá quanto, querido? 300 euros. E esse foi o nosso vídeo sobre a universidade. Deixa um like se você gostou do vídeo, comente aqui se você acha que o sistema daqui é melhor ou pior do que o do Brasil. Coloque o sininho para ganhar suas notificações. E nada.